Bom dia, irmãs. Bom dia. Bom dia novamente. Bom dia. Está bom o áudio? Que prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Graças a Deus. Depois de um ano que nós não tivemos conferência, né? A gente pôde, porque devido ao seminário feminino do ano passado. Então, esse ano a gente está aqui na 30ª Conferência Feminina com o tema Mulher, entrega o teu caminho ao Senhor, com base no Salmos 37:5. E o tema da nossa primeira palestra, eu não sei se está dando para visualizar quem está do lado de lá, mas é Mulher, que caminho tem seguido em sua vida? Todas nós chegamos até aqui através de um trajeto, né? Algumas vieram de ônibus, outras vieram de van, outras vieram de carro. Algumas demoraram um pouco mais, outras um pouco menos. Eu moro relativamente, né, perto daqui, então foi um pouco mais próximo para poder chegar finalmente. Todo lugar que eu vou é longe, e aqui foi um pouco mais perto para chegar. Algumas vieram de outra, né, cidade, porque aqui é Simões Filho. Mas no final das contas todo mundo chegou, né? Todos os caminhos trouxeram a gente aqui hoje. Isso que importa, graças a Deus. E na nossa vida também, a gente passa por caminhos e não é opcional os caminhos que a gente vai trilhar na nossa vida. Porque uma vez que a gente existe, a gente está nessa caminhada com um destino final. E qual que seria esse destino final, né? Algumas pessoas vão apontar que é a morte, então morreu, acabou. Outras pessoas vão apontar que esse destino final, ele pode ser a vida eterna, ou não sei o que, outra vida, né? Algumas pessoas acreditam na questão da reencarnação. Mas nós estamos aqui hoje para verificar se de fato todos os caminhos levam a um ponto final, e qual o ponto final seria esse, e verificarmos também qual é o caminho que nós temos trilhado. De forma física, a gente sabe que todos os caminhos vão levar à morte, né? Ninguém aqui está surpreso que um dia a gente vai morrer, né? Infelizmente, fisicamente a gente morre. Mas espiritualmente, a nossa vida ela é eterna. Não sei se vocês já escutaram a frase que todos os caminhos levam a Deus. Talvez vocês já tenham escutado isso, né? Será que isso é verdade? Será que, de acordo com a sua crença, com a sua fé, qualquer pessoa, ela chega até Deus, né? Ela pode almejar a vida eterna e a salvação? Hoje a gente vai acompanhar a história de uma mulher que ela acreditava em Deus, ela sabia que ele existia, inclusive ela adorava ele. Foi um relato do apóstolo João, lá no seu Evangelho, no capítulo 4. Vou pedir que vocês me acompanhem. João capítulo 4, versículo 1. A gente vai acompanhar a história de uma mulher que ela trilhava caminhos meio duvidosos. E aí a gente vai ver como foi um encontro que ela teve especial com um homem muito especial. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 30 e depois do 39 ao 42, certo? Eu vou usar a versão da NVI e vocês podem me acompanhar. João capítulo 4, versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus que batizasse, mas sim os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou
uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim que chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José, havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria lhe pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem nem como tirar água e o poço é fundo. Onde podes conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem está agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Versículo 24. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrar Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que querem saber ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Agora nós vamos para o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com ele, e ele ficou por 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Que história, hein? Bom, nós vamos nos situar a princípio, né? O que estava acontecendo aqui. Jesus, no capítulo anterior, no capítulo 3 de João, onde tem aquele famoso versículo, João 3,16, que diz o quê? Exatamente. E com quem foi que ele estava conversando isso?
o nome do... Ele mesmo, Nicodemos. Jesus estava conversando com ele. E Nicodemos era um homem, né, de alto escalão, era da comunidade judaica, mas ele decidiu ver Jesus nas escondidas, da calada da noite. Mas ele não queria, né, ser visto conversando com Jesus. E aí chega aqui no capítulo 4, Jesus... Pode passar? Acho que tem que voltar para o... Aí. Jesus, ele estava na região da Judeia, aqui embaixo, no mapa da cor amarela. E aí, os fariseus começaram aos comentários, né, de que Jesus está batizando mais do que João, nananana. E Jesus, para evitar conflito, porque não era chegada a hora, ele pegou e falou: bom, vou voltar para Galileia, não vou ficar aqui porque esse pessoal está procurando confusão. E aí Jesus foi para Galileia. Mas para chegar na Galileia, tinha uma região no meio chamada Samaria. E a Samaria, ela era justamente a região que dividia a Galileia da Judeia. Os judeus não se davam com os samaritanos. Vocês podem ver que há dois tipos de trajetos aqui. Um trajeto reto, que é passando por Samaria, tinha a duração em média de 3 dias. E o trajeto desviado, indo pelo Jordão, para chegar na Galileia, tinha a duração de 6 a 9 dias. E pasmem, eles preferiam ir pelo trajeto mais longo, só para não ter que passar por dentro de Samaria. E por que isso, né? Pode passar. Passa outro mapa. Há 700 anos atrás daquela época, o reino de Israel era um só, e aí eles se dividiram, né? E acabou ficando o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte foi levado com cativeiro para a Síria, e o reino do sul foi levado para a Babilônia. O reino do sul conseguiu retornar e restabelecer a sua população de judeus puros, né? E a população do norte, ela não voltou pura, ela voltou misturada, né, junto com os outros povos. E por causa dessa mistura, os judeus passaram a considerar que os samaritanos, que foram os descendentes do reino do norte, eles já não eram considerados judeus. A ponto de os samaritanos construírem um altar lá na Samaria, em Betel, eles construíram ali na partezinha na cidade de Betel. E aí um ficou adorando lá, o outro aqui. Por isso que lá na frente a gente vai ver ela perguntando: mas então onde é que a gente tem que adorar, né? Porque vocês adoram em um lugar e a gente adora em outro. E aí ficou dividido. Eles não se davam bem mesmo. Eles tinham até relações comerciais, né, de compra e venda, mas social nem chegavam perto. Se um samaritano tocasse no judeu, misericórdia, era uma impureza que tinha tocado em mim, neles no caso, né? Eles consideravam. E aí Jesus fala, né? Não, eu vou para Samaria. E não parece que Jesus estava com pressa, porque depois, lá no versículo 40, sim, versículo 40 diz que Jesus ainda ficou lá por 2 dias. Então parece que Jesus estava despreocupado em relação ao tempo. Ele não foi para Samaria para passar mais rápido. Ele foi porque ele queria encontrar alguém. Tinha alguém lá esperando por ele. Ela poderia não saber, mas ele sabia. Ok. O poço, ele era um lugar de encontro. Se a gente recordar de algumas histórias antigas, a gente vê a história de Zípora, a história de Rebeca, a história de Raquel. Lembra, né, que as situações ocorriam de encontro em um poço? Então, o poço era como se fosse um shopping hoje, uma cafeteria, que as pessoas vão para poder, né, conversar. Geralmente eram mulheres, elas iam e ficavam ali enquanto, né, cada um ia pegando água, elas se ajudavam, porque por vezes era uma quilometragem grande que elas tinham que andar. Então elas iam juntas, elas sentavam, elas conversavam. Isso costumava ocorrer no final da tarde. Só que aqui, qual é o horário que diz que a mulher samaritana foi? Sol escaldante de meio-dia. O que acha essa mulher foi fazer lá uma hora dessa? Por que ela não foi junto com as outras mulheres? Que vão no finalzinho da tarde, quando o sol já está mais, né, tranquilo.
talvez ela não quisesse encontrar ninguém. Ou talvez ninguém quisesse encontrar com ela. Talvez ela fosse uma mulher rejeitada pela sociedade, que achou por bem não ir no horário que todo mundo vai, para evitar qualquer tipo de falatório, qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de violência, talvez, né? Verbal ou rejeição. Ela foi lá pensando que não ia encontrar ninguém. Coitada, porque tinha alguém lá já esperando por ela. Assim como Jesus preferiu ir por dentro de Samaria, quebrar as regras das coisas, para poder encontrar com essa mulher. Diz que Jesus estava cansado da viagem. Ele também escolhe se encontrar com cada uma de nós hoje. Talvez o primeiro encontro de Jesus para você esteja sendo no dia de hoje. Talvez você já se encontrou com Jesus há muito tempo, né? Mas a questão é, Jesus foi ao seu encontro primeiro. Ele amou você primeiro. Ele se entregou por você. E esse foi o encontro que Jesus quis ter com você. Mas será que nós, né, também faço parte disso, nós estamos aceitando nos encontrar com Jesus? Será que a gente escolhe estar em lugares que a gente sabe que não vai ter ninguém que nos repreenda, que não vai ter ninguém que nos leve para perto de Cristo? Então, se eu sei que na casa da minha mãe, um exemplo, vai ter um pessoal crente, né, que eu sou muito assim chegada, eu prefiro não ir lá quando eles estão. Eu prefiro ir quando a casa estiver só, né, vazia. Porque se eu for, eles vão me julgar, eles vão falar de mim, eles vão fazer acontecer. Então eu prefiro. A questão é que Jesus preferiu ir para encontrar com ela. Poderia ser que ninguém quisesse encontrar com ela, mas Jesus queria. E ele estava lá. E aí vem o segmento da história, né? Versículo... Eu fiz a proeza de esquecer meu óculos em casa. Só um momento. Versículo 6. Diz que Jesus sentou-se à beira, né, por volta do meio-dia, e a mulher veio para tirar a água, e Jesus pediu água a ela. Primeiro, Jesus estava todo errado nessa história, né? Judeu não passa por Samaria, muito menos senta para ficar esperando uma mulher samaritana passar, e muito menos ele, como rabino, deveria estar falando com a mulher em público. Ele estava todo errado na história. E aí ela fala, parafraseando, né? Não estou entendendo o senhor falando comigo. O senhor é judeu, um homem falando comigo aqui em público. Não estou entendendo o que está acontecendo. E Jesus pede a ela água. Propositalmente ou não, Jesus não tinha nada para pegar água. Ela disse, o poço é fundo, tá? Não vai conseguir tirar água sozinho. Aí Jesus disse, se você soubesse com quem você está falando, você que iria me pedir água, e não eu pedir água a você. Parece que quando Jesus falava as coisas para os discípulos dele, as pessoas não entendiam muito bem, né? Eu não julgo. Talvez Jesus falasse comigo hoje, eu também não ia entender o que ele estava querendo dizer. Ou eles entendiam de forma literal, ou eles entendiam uma coisa nada a ver que Jesus estava tentando dizer, né? Jesus ofereceu para ela uma água viva espiritual, e ela estava interpretando que era uma água física, né? Mas imagina, ela pensou, graças a Deus, não vou precisar mais vir no sol escaldante, estar buscando água, esse negócio de água viva aí que o Senhor falou que é eterno, e aí agora eu posso beber eternamente. Jesus vai dizer, não é disso que eu estou falando, você entendeu errado. Ela se empolgou, mas não era exatamente isso que Jesus
estava tentando dizer. Né? Mas para chegar ao fio da meada, para Jesus conduzir ela a uma visão espiritual do que foi que Jesus fez. Ela vai falar, né? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Porque vocês podem ver que ali no mapa, deixa eu ver se é nesse mapa que tem. Na região ali de Samaria tem o poço de Jacó, que foi o que Jacó deixou de herança para os seus filhos. E aí eles tiravam a água de lá. E ela vai questionar se Jesus era superior a Jacó, no versículo 11, né? E Jesus responde, né, que quem beber dessa água terá sede, quem beber da água do poço de Jacó. Quem se alimentar, em outras palavras, dos meios físicos, uma hora vai morrer. Lembra o que a gente falou no começo? Vai chegar no caminho da morte. Porém, quem se alimentar de meios espirituais vai viver eternamente. Foi isso que Jesus disse a ela. Ela empolgada, aí Jesus fala, beleza, vai lá chamar seu marido. Eita. Aí ela fala, não tenho marido não. Jesus, você está certa. Você teve 5 e esse que você está não é nem seu marido. Olha, há muitas interpretações para a situação de vida que essa mulher vivia. Eu já estudei diversas, imagino que vocês também. Nós aqui não vamos tentar para o que a Bíblia não está dizendo, apenas apresentar algumas possibilidades. Há pessoas que consideram que ela era uma prostituta, tá? Que ela dormia com vários homens, tinham vários maridos e etc. E tal. Há também a versão de que ela poderia ser uma mulher estéril. E antigamente, se a mulher não dava filhos, ela era rejeitada pelo marido. O primeiro viu, não vai dar filho, tchau. O segundo viu, não vai me dar filho, tchau também. E aí ela foi pingando de marido em marido até chegar agora. É uma possibilidade também. Outra possibilidade é que, se vocês recordam, antigamente a carta de divórcio era dada pelo marido, não era a mulher que pedia, né? Ele que autorizava a dar carta de divórcio. Então, possa ser que ela simplesmente foi abandonada por 5 homens. Curioso, mas pode ser possível, né? O que essa mulher fez para 5 homens abandonar ela? Então, a gente não vai se atentar no que ela era, tá? Mas a questão é, ela estava num caminho tortuoso, né? 5 casamentos não é agradável a Deus. E aí, Jesus vai questionar essa situação dela do marido, porque quando se escolhe trilhar o caminho de Cristo, tem coisas que a gente precisa deixar para trás. Não dá para a gente tentar ingressar na caminhada com Cristo, levando um monte de bagagem nas costas de coisas que desagradam a Deus. Imagina essa mulher vir de 5 casamentos para poder seguir a Cristo e não resolver nenhuma das situações passadas dela. Fica uma situação difícil, né? E assim, Jesus indagou ela tenta desviar do assunto, né? Vocês vão ver embaixo, Jesus fala sobre a questão do marido. Ela fala, tô vendo que o senhor é profeta, né? Tipo, tô vendo que o senhor adivinha as coisas. E aí ela começa a mudar de assunto. Os nossos antepassados adoravam aqui e lá. Ela desviou do assunto que Jesus tratou com ela. Jesus a afrontou com amor, porque ela precisava corrigir os caminhos que ela estava trilhando antes de começar a seguir a Ele. Da mesma forma, para a gente hoje, a caminhada com Cristo exige renúncia. Não dá para a gente querer seguir caminhando com Cristo e querer também levar um monte de coisa que desagrada a Deus nessa caminhada. Devemos abandonar essas coisas se nós queremos seguir a Cristo. Às vezes pode ser uma situação dessa que ela vivia, de matrimônios desagradáveis a Deus. Pode ser um vício, pode ser um desentendimento com um familiar seu, pode ser um emprego que você sabe que vai te fazer pecar todos os dias que você estiver nele. Pode ser um vizinho, pode ser uma tentação, qualquer coisa que seja que você visualiza que vai impedir você de caminhar com Cristo, é necessário deixar para trás.
Eu e vocês, eu também. Precisamos deixar para trás. Não dá para seguir a Cristo querendo levar um monte de coisa junto. Porque Ele pede para que a gente renuncie, tome a nossa cruz e siga a Ele. Ela aceitou o convite de Cristo. É uma coisa bem incrível, porque algumas pessoas dizem que esse é o diálogo mais longo que Jesus tem na Bíblia. É com uma mulher e a samaritana. Não é nem judia. Ele faz uma coisa que ele nunca havia feito antes, até então. Ela fala, ai Senhor, é porque estamos esperando Cristo. Ele falou, vem dos judeus, viu? Não é de vocês não. Aí ela falou, a gente está esperando e eu sei que o Messias está por vir. E ele vai explicar tudo pra gente. E Jesus falou, sou eu. Ele nunca tinha feito isso antes. Você lembra que Jesus fazia milagres, curava, ele falava, não conte pra ninguém, não fale nada, não era chegada a hora. Mas com essa mulher, ele falou, sou eu, estou aqui na sua frente. Você tem alguma dúvida de que o caminho que você deve seguir é esse? E aí, naquele momento, os discípulos voltaram e estranharam a situação, porque como a gente viu anteriormente, era uma situação fora do comum de Jesus estar conversando com a mulher ali. E ela ficou tão em êxtase assim, não é possível que ele chegou, não é possível que ele está aqui. Ela largou tudo que ela estava na mão, ela foi buscar água e voltou sem a água, imagina, ela chegando em casa sem a água que ela foi buscar. E aí, largou tudo e saiu correndo e disse ao povo, venham ver o homem, me disse tudo o que eu tenho feito, será que ele não é o Cristo mesmo? Vê, essa mulher ia para o poço meio-dia para não encontrar com ninguém. Ela encontra com Jesus e sai para encontrar com todo mundo. Ela não queria ter vínculo nem relacionamento com ninguém, mas a partir do momento que ela encontrou com Cristo, ela falou, não dá para segurar isso daqui, eu preciso contar para outras pessoas também. Quando nós achamos o caminho, nós encontramos a verdade, nós encontramos a vida. Alguém disse isso uma vez, né? Não dá para se contentar para guardar isso só para a gente. Precisamos mostrar para mais pessoas. E o nosso maior testemunho disso vai ser a mudança das nossas vidas. Quando a gente encontra o caminho de Cristo e a gente muda de vida, o nosso testemunho atinge a vida de outras pessoas. No versículo 39, diz que os samaritanos creram por causa do testemunho dela. E depois eles disseram, agora a gente acredita, mas não foi só porque você disse não. Foi porque nós ouvimos e nós sabemos que esse realmente é o Salvador do mundo. A gente precisa espalhar essa notícia. A gente precisa dizer que no momento em que a gente não vivia por caminhos muito corretos, a gente encontrou um homem que endireitou os nossos caminhos e que pode endireitar também o caminho daquelas pessoas que a gente ama. E voltando para a nossa pergunta lá no início, se todos os caminhos levam a Deus, sim, de certa forma. No final das contas, todo mundo naquele grande dia vai estar lá, diante dele. Então, fique despreocupada que o caminho que você seguir, você vai chegar até ele no final. Agora, como você vai chegar, é outra história. Se você vai chegar com suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, limpa de todo o pecado, você será salvo e vai viver eternamente como o seu Salvador. Agora, se você chegar sem ter abandonado, sem ter renunciado, sem ter decidido seguir o caminho, você terá que arcar com as consequências da distância eterna do nosso Senhor. Quando nós falamos sobre a consequência de não ir para o céu, não é só sobre ir para o inferno. Não é só queimar eternamente.
é ficar eternamente longe de Deus. É ficar eternamente longe do amor de Deus, das bênçãos de Deus, da graça de Deus. Você não vai ter mais essa oportunidade eternamente. Não é só, né, queimar. É muito além disso. Ver hoje a gente acordou. Vou só ver se eu acho aqui para poder acompanhar. Também a produção e a Alice consegue voltar para vocês. Mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor. Ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus.
decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã Rayane, excelente palestra, né? Desenvolveu aí com muita intrepidez, né? E explanou muito bem. Obrigada, irmã. Eu queria deixar aqui uma mensagem para quem está nos visitando hoje, né? Que aquele Jesus de 2000 anos atrás é o mesmo. Ele tem fonte de águas jorrando para você que está nos visitando hoje. Basta você aceitar. Essa fonte vai transbordar em você.